Fala moçada, prova difícil essa da Unicamp, né? Uma prova bastante exigente de segunda fase, respostas trabalhosas. Cuidado, né? Porque no mesmo item, às vezes 2, 3 perguntas eram feitas, então tomar cuidado mesmo para ver se tudo o que foi perguntado você conseguiu responder sem pular nada. A nossa primeira questão, da famosa biologia, comparando o genoma, né, de amostras encontradas em fezes, possivelmente de um tigre ou de um leopardo. E aí você tinha que saber identificar pela compatibilidade das bases nitrogenadas. Ainda nessa questão, deveria lembrar que normalmente as hemácias de mamífero não fornecem núcleo, claro, são anucleadas, então não é um bom material, elas não são bons materiais para análise genética, certo? Uma questão bonitinha. A nossa segunda questão, falando sobre a seleção sexual, a seleção natural do chifre, né, dos besouros, e também comparando esqueleto de artrópode com esqueleto, por exemplo, humano. E aí você deveria lembrar que o esqueleto dos vertebrados, na verdade, é um esqueleto interno, calcificado. O esqueleto dos artrópodes é externo, formado principalmente por quitina. O outro item dessa mesma questão, um item clássico de evolução no sentido de seleção darwiniana, a seleção natural feita por critérios sexuais, nesse caso. Os besouros machos com maior chifre conseguem mais fêmeas, deixam mais descendentes. Isso é isso? A outra questão, a terceira, gráficos enjoadinhos, difíceis de serem analisados, cuidado, porque ele fala de aumento proporcional na população de obesos. E aí você deveria identificar na ala, né, do sexo masculino e depois na ala do sexo feminino em que faixa etária houve o maior aumento proporcional de obesos. Essa questão também exigia o conhecimento de composição química da célula. Os carboidratos, eles são importantes por quê? Qual é a utilização biológica deles? E por que o excesso de carboidratos é associado à obesidade? Ainda nesse exercício, fazer a relação de uma proliferação celular desenfreada, claro, com o câncer, e a utilização de alguns vegetais nesse sentido de combater ou de prevenir o aparecimento do câncer, porque conseguem, de alguma maneira, impedir a proliferação desmedida das células de um tecido. Uma questão que faz uma misturada de várias partes da bio, mas uma questão que deve ter dado bastante trabalho para a elaboração de resposta. Tivemos também a nossa quarta questão de bio, com 2 gráficos, essa aqui um pouco mais clássica da botânica, em que você deveria perceber a maior ou menor taxa transpiratória e depois a maior ou menor taxa de gás carbônico. É uma questão que mistura vários tópicos de fisiologia vegetal. Tem a ver com absorção, tem a ver com transpiração, tem a ver também com fotossíntese. Então acho que o grande mérito dessa resposta, aluno, seria você conseguir tecer, você conseguir permear todos esses assuntos, dando uma única resposta. E o espaço sempre restrito é também um obstáculo a ser vencido. Tivemos ainda uma questão falando sobre a puromicina, que acaba atuando como antibiótico, porque interfere a síntese bacteriana, então ela acaba atrapalhando toda a sobrevivência, né, do micro-organismo, e perguntava também da manipulação genética, um pouquinho sobre biotecnologia. Essa quinta questão da puromicina é um pouco mais clássica, um pouco mais convencional, não exatamente desse mesmo composto, mas a ideia por trás de interromper produção proteica bacteriana e disso poder ser usado, por exemplo, em biotecnologia, não é nada tão surpreendente. A última questão de biologia, uma questão muito parecida com o que apareceu também na FUVEST, sobre herança sexual. Você deveria olhar o heredograma e saber identificar como sendo relacionado ao X, ao Y, nesse caso, dominante ou recessiva. E você deveria justificar por quê. Mas aí o próprio heredograma fornecia a base para isso. O item B dessa questão, algo que versa sobre diferenciação celular. Será que, por exemplo, você reconhecer genes em neurônios e em fibroblastos seria equivalente? Ou numa célula-tronco? E aí você deveria lembrar que a diferenciação das células é diferente, porque a expressão dos genes é diferente. De qualquer maneira, uma prova bastante boa, bastante exigente e que com certeza garimpou os candidatos mais bem preparados. Espero que você seja realmente um deles. Um grande abraço, gente, e até de repente. Valeu!